gente recebe agora Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, sempre muito bem-vindo à nossa programação. Hoje, dia especial, super quarta da super quarta, né, por sinal. Pois é, essa é bem diferente das outras, porque a gente vai, depois de muito tempo, sem uma decisão tão clara do que vai acontecer nos Estados Unidos. Muita gente dividida se vem os 25 ou 50. A tua opinião? Parece que vem o 25. Acho que vai contrariar talvez uma parcela maior do mercado, porque ainda tinha uma parte dos dirigentes que estava um pouco mais incomodado com a taxa de inflação, que ainda está convergindo para a meta, mas não seria um absurdo se for o 0,50 também. Eu entendo que isso pode deixar o investidor um pouco preocupado, se esse 0,50 viria um reconhecimento de uma possível desaceleração mais abrupta da economia norte-americana, mas ainda me parece que o 0,25 era o que eles estavam trabalhando. Mas super aberto também, acho que o mercado no final vai gostar. Não tem como quem estava esperando o 0,25 receber um 0,50 e falar, nossa, que triste que eles vão chegar a uma taxa menor mais rápido. Agora eu pergunto ao contrário, e aqui no Brasil, né? Caso não venha o 0,25 de alta, como muitos colocam ali já, a gente vê até mesmo essa precificação na própria curva. Caso o Banco Central não eleve, venha somente ali com um comunicado mais hawkish, mais duro, isso sim pode decepcionar o mercado? Você acha que o mercado pode reagir mal, inclusive? Eu acredito que reagiria mal porque tem muita gente posicionado já numa curva, não numa curva, mas num ciclo de alta. Se eles não entregarem esse ciclo de alta, vai quebrar muita posição. E vai ter muito fundo que vai sofrer, vai chamar de sangrar ao longo dos próximos dias. E diante disso, provavelmente, a gente vai ver aqueles gestores que estavam posicionados reclamarem muito, serem muito vocais. Pode ser que eles entreguem o 0,25 e já reforcem que tendência aí aos poucos, o que já contrariaria está precificado que seria um 0,50 em novembro. Por isso, esse 0,25 de hoje, infelizmente, foi incorporado por boa parte das posições, justamente por aquele sentimento de, bom, se boa parte está falando, eu que não vou me arriscar e ficar fora dessa posição, ainda mais em um ano difícil para alguns fundos. O Banco Central ficou refém das falas do Galípolo e do Campos Neto, ou Gustavo, na sua visão? Eu até citei isso algumas vezes, perdão, ao longo do dia de hoje, e comentei um tempo atrás da fala do Galípolo lá na Warren Day, falando que ele não é o Ronaldinho Gaúcho, que ele fala uma coisa, tem que fazer, né? Aí ficou refém desses posicionamentos? Infelizmente, acho que pesa bastante, mas ainda assim entendo que antes dele participar daquele evento, antes da decisão de julho mesmo, já existia uma parcela do mercado pressionando para uma alta de juros, reclamando do câmbio mais desvalorizado, das expectativas desalinhadas. E isso fez com que os dirigentes respondessem, né? Ele não disse aquilo do nada, ele se posicionou diante de uma participação do mercado mais forte, pensando em altas de juros. Entendo que o Banco Central ele tem que ouvir o mercado, mas ele não tem que ouvir só o mercado também. A gente tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo na economia, no resto do mundo também, porque o que ele coloca na ata, a gente tem que ter algum tipo de guia para frente. Se ele fala em um momento, talvez a gente vai parar porque o cenário externo está piorando, mas aí o cenário externo melhora e eles sobem os juros, não fez sentido o que eles fizeram lá atrás, baseado nesses temas. Porque o fiscal piorou? Bom, de julho para cá tivemos alguns avanços. Diante disso, a gente tem que ser... Vai ter gente, inclusive eu, reclamando. Embora eu acredite e tenha falado que venha 0,25, eu entendo que eles não foram coerentes. Acho que foi uma comunicação bem confusa de 12 meses para cá. Essa comunicação precisa agora vir muito mais clara, você acredita, para de fato reancorar muito mais até mesmo essa confiança do mercado no Banco Central? Pois é, porque eles... O que eu entendo? Eles colocam na ata, no comunicado... Tudo bem, vamos subir juros hoje em 0,25 porque o fiscal ainda segue longe de uma meta, de um equilíbrio, porque as expectativas de inflação seguem desancoradas, porque alguns núcleos da inflação a gente não está gostando tanto e o câmbio segue desvalorizado. Tá, mas aí a gente vai seguir, vai chegar em fevereiro do ano que vem. Isso ainda está nesse ritmo. A gente ainda tem um mercado desconfiado de que 2026 é ano eleitoral, a gente ainda tem um mercado
confiado porque a questão fiscal, mais uma vez, não avança tanto. Eles vão seguir subindo a taxa de juros. A situação é eterna, sim. Gustavo, você pensa que, de repente, o maior desafio, lógico, tem toda essa situação, mas o Banco Central está vendo também a curva de juro muito elevada, mesmo com as expectativas de aumento da Selic, o juro futuro está muito alto, está pressionando muitas empresas, está trazendo algum tipo de malefício, né, para as expectativas futuras. Talvez essa alta de hoje seja também para dar uma contida nessa curva de juros aí e ver o que vai acontecer, porque se ela ceder um pouquinho, de repente o ambiente fica um pouco melhor também na trajetória da dívida como um todo. Ela pode ceder, de fato, mas eu imagino que, assim, dos 45 dias atrás para hoje, ou seja, da última reunião para hoje, as coisas melhoraram. A situação avançou, minimamente, mas avançou na questão fiscal. O cenário externo melhorou muito. Pensando daqui 45 dias, será que realmente a gente vai ter muito elemento novo para justificar, para falar assim, bom, agora a curva vai cair muito? Eles vão conseguir segurar bastante essas expectativas? Porque eu vejo que não é muito na política monetária que está pesando para a curva longa subir. Não é muito na política monetária que a gente vê para o câmbio desvalorizar tanto. E parece que é muito mais alguns outros fatores. Realmente teria que ter um avanço muito grande na parte fiscal. Você precisaria estar extremamente comprometido, ou com uma sinalização ainda mais clara. Mas, mesmo assim, eu vejo que o Banco Central não precisa fazer esse aperto ainda mais forte, porque com todas essas adversidades, você ainda está com uma inflação que está chegando perto do limite superior da meta de 4,5%. Que é bom lembrar, há alguns anos atrás, a meta era 4%. Ou seja, se o presidente Lula entrega esse ano 4,5%, ano que vem 4% e 2026 4%, entre 4% e 4,5%, ainda assim, o Lula vai ter o mandato com a menor inflação desde o FHC. Não é um desempenho ruim de inflação. Talvez de tantos elogios que a gente fez ao William, eu me incluo, acho que foi um excelente presidente do Banco Central, um dos grandes erros dele foi colocar uma meta muito baixa para o longo prazo, para o Brasil. Porque naquela época, realmente, ele tinha problemas de entregar o limite inferior da meta. Agora, difícil mexer na meta. A gente teria que estar com uma inflação ainda mais baixa para falar sobre isso. Mas vamos ver como que vai ser o dia seguinte amanhã. Ô, Gustavo. Super quinta. E essa é bem esperada. Essa é uma boa. Ô, Gustavo, antes da gente estender um pouco a questão da inflação, só para finalizar essa questão do Brasil e Estados Unidos, porque, e também com as expectativas lá, uma expectativa de um ciclo bastante forte, robusto, inclusive, de corte de juros, e a gente aqui com uma expectativa de chegar até 12%. Esse diferencial de juros, né, o Banco Central leva em consideração o que está acontecendo também. Qual a consequência da gente ter um dos maiores diferenciais de juros Brasil e Estados Unidos, talvez nesse fim de ciclo? Deveria atrair recursos para cá. Eu imagino que isso faria com que mais dólares cheguem via investimentos, busquem seguir só surfando a taxa de juros brasileira. Não deveria ter um movimento diferente disso. Eu penso que, cortando essa taxa de juros lá nos Estados Unidos, não tem por que você ficar tão apegado a investimentos americanos como a gente viu os investidores nos últimos anos. Tudo bem, 5,5% era uma taxa que não acontecia praticamente há 25 anos, mas agora já está claro que vai para baixo, que já não precisa tanto deixar a economia tão restrita, a economia está crescendo, a taxa de desemprego já voltou a subir um pouco, a inflação já está controlada. Então, diante disso, eu vejo que a pressão não é mais para um dólar tão forte quanto a gente teve anteriormente. Agora, talvez o tema vire eleição mesmo. Você falou deveria vir para cá. O que pode ser aí, talvez, um gargalo nesse sentido, né, que atrapalhe, de fato, essa vinda desse fluxo por conta desse diferencial de juros? A gente tem batido muito, talvez, aqui na questão da desancoragem das expectativas em relação ao fiscal, risco Brasil. Isso poderia, de alguma forma, acabar atrapalhando? Eu participei semana passada do evento da Fitch Rating aqui no Brasil. E a Shelley Shelton, que é quem dá a nota ao Brasil, conheço ela há mais de 10 anos e ela fala o mesmo tema praticamente há 10 anos, que é, olha, a gente avalia todo mundo sobre a mesma régua. Não tem por que vocês, com 75% de endividamento sobre o PIB, querer ter a mesma nota de quem tem 10 pontos a menos e a dívida de vocês subindo, descontrolada.
não tem por que ir a público e pressionar as agências de rating que a equipe da Fazenda fez semana passada, falando, não, as coisas melhoraram, mas não melhorou o suficiente. E é isso, há 10 anos ela lamenta a situação, ela fala, poxa, é uma pena que se vocês tivessem realmente um pouquinho mais de equilíbrio, se vocês tivessem um pouquinho mais de políticos comprometidos e não tão preocupados com o seu feudo político, os seus votos, vocês já conseguiriam equalizar a situação e realmente atrairiam mais recursos, mais investimento. A gente poderia dar uma nota melhor para o Brasil, recomendar ficar aqui por mais tempo, mas isso não acontece. Hoje, uma das notícias do dia é: o Supremo Tribunal vai avaliar 4 temas da reforma da Previdência de 2019 que podem trazer 160 bilhões a mais de gasto, ou seja, um tema que parecia que tinha sido resolvido lá atrás, agora pode voltar tudo para gastar ainda mais. Então, realmente, você não vê muito progresso e o pessoal vai se enchendo. Investidores estrangeiros falam, tá bom, então, mais uma vez, a situação não evoluiu. Mais um mandato presidencial que foi gasto e poucas coisas foram realmente incorporadas para a situação ficar mais equilibrada. Porque tá óbvio, assim, não precisa ser muito expert para entender que é no ponto fiscal que é o problema. A gente vê um Banco Central após o outro, todos fazendo o dever de casa, sobem juros quando precisa, alivia quando pode, agora talvez até sendo mais duro do que o necessário, justamente porque você vai ficando estrangulado pela parte fiscal. Se você tem uma corda puxando muito para um lado, a outra fica muito pressionada também, não tem jeito. E a dívida não mente. A dívida não mente, exato. A gente tem que pagar. A cobrança, o cobrador nunca esquece, fique tranquilo. E mesmo quando está dentro do orçamento ou fora do orçamento. Ah, né, isso com certeza. Porque entregar dentro do arcabouço fiscal pode até ser uma possibilidade, mas o que está por fora acaba comprometendo ainda mais essa credibilidade. Quem dá nota no Brasil pode ter certeza que sabe colocar lá no Excel o que está dentro do orçamento, o que está fora do orçamento, fazer a conta e falar, bom, tudo bem, daqui 5 anos o Brasil vai dever quanto? Ele não vai errar. Essa conta não é uma coisa complexa que só o brasileiro está fazendo e que o pessoal lá de fora vai errar, que vão falar, nossa, o Brasil melhorou muito. Não vai. Não tem essa, fiquem tranquilos. E a concorrência é grande, a gente tem mais de 200 países para brigar com a gente por investimentos, é muita gente oferecendo projeto, a gente precisaria estar brilhando, mostrando progresso. Ordem e progresso. É isso. É o que consta, inclusive, na bandeira. Ô, Gustavo, uma última questão aqui. Você estava falando a respeito da inflação e teve uma notícia aí da possibilidade da Petrobras reduzir o preço do combustível. Eu me lembro, na última semana, a gente já comentava sobre isso, sobre um ágio bastante elevado que a Petrobras estaria já praticando em relação ao preço internacional e a possibilidade de derrubar o preço do combustível. Viria numa boa hora essa queda no preço do combustível, até mesmo para trazer algum alento na expectativa inflacionária, seja para esse ano ou para os próximos também? Acredito que sim. A gente tem esse efeito na economia inteira de praticamente tudo que você consome, ele leva combustível de um ponto até o outro, ainda mais o Brasil, que tem muito combustível, muito transporte terrestre via caminhões. Por isso, esse alívio da Petrobras no preço vai trazer realmente a inflação um pouco mais para baixo. Vai até ajudar a segurar as expectativas de inflação. Olha só que curioso. Vai vir junto com a alta de juros e vai se confundir tudo. O que puxou? Qual que foi o grande tema? Mas quem não vai ficar feliz é quem está navegando a onda de dividendos da Petrobras, que, de qualquer forma, ainda vai ser o grande destaque, com seus mais de 20% de dividend yield, que é o destaque das empresas da Bolsa, de grande pagador de dividendo. Depois você tem a Vale lá e alguns outros casos, mas esse talvez não fique tão feliz, porque aí vai sobrar menos para distribuir. Inclusive, a Petrobras bateu recorde, né? Tanto de investidores individuais quanto de recomendações, né? Recentemente. Né? E a balança mostrando o Brasil com 45% a mais de exportação, de saldo positivo de exportação de petróleo, no geral. Impressionante como tem se tornado um dos grandes destaques do mundo. Aliás, Financial Times essa semana fez uma matéria grande questionando a COP ano que vem aqui no Brasil, para o Brasil defender ações climáticas, ao mesmo tempo se tornando um dos grandes produtores de petróleo. Acho que poderiam fazer esse questionamento sobre vários países também. Aí agora eu vou defender o Brasil aqui também. Poxa, nesse ponto, que isso? Falar que a gente não tem progresso,
a energia solar chegando a 20% da matriz energética, 44% hídrica, eólica já em terceiro lugar. E solar já tem 130 bilhões de reais em projetos para os próximos anos, ou seja, ainda vai triplicar a quantidade de gigawatts que a gente produz internamente só de energia solar, e mais projetos de eólica, ou seja, muita gente reclama daqui, às vezes por inveja também, viu? Energia limpa é o que não falta por aqui. Exato. Ô, Gustavo, rapidinho só, antes da gente encerrar, estava falando a respeito de reduzir o preço do combustível. O problema é a Petrobras reduzir e estourar um problema um pouco mais agravado lá no Oriente Médio depois dessas últimas movimentações que a gente está vendo por aqui. O petróleo disparar, né? Daí a redução vai ter que vir aumento logo lá na frente. Espero que não, mas de fato os preços de petróleo estão brigando agora para manter os 70, algo que no começo do ano pouca gente acreditava diante de patamares bem maiores. Mas realmente a gente está vendo uma demanda mundial um pouco menor, a gente está vendo a China indo mais para um lado de consumo, menos de indústria, e isso já enfraquece aquele apetite por petróleo no mundo. A gente vê a Alemanha, que também é uma grande indústria da Europa, tendo um desempenho econômico muito ruim. Quem está indo bem na Europa são as economias mais ao sul, a gente está falando de Espanha, Itália, Grécia, que são economias mais baseadas no turismo, ou seja, que utilizam bem menos o petróleo para o seu dia a dia, para a sua economia girar. Diante disso, você tem o porquê justificar esse preço de petróleo mais baixo.